A série The Last of Us está chegando e promete ser um dos grandes lançamentos desse ano. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar de tudo que você precisa saber antes de assistir a série The Last of Us da HBO. Qual é a história da série e do jogo? O que são aquelas criaturas, os infectados? Por acaso são zumbis? Quem são os vagalumes? Tudo isso e mais eu vou responder no vídeo e falando da série, os atores protagonistas, elenco, bastidores, quem está na produção. Então fica comigo até o final, porque tem muita coisa pra falar. Mas antes, olá pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, e se você tá ansioso para essa série, clica no like e me fala aqui nos comentários como está a sua expectativa. E se você for novo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, pra assim você ficar por dentro de tudo que rola na cultura pop, os filmes, as séries, as notícias que tem saído, Marvel, DC. Se inscreva e ativa o sininho. Save who you can save. The Last of Us é um jogo que foi lançado para PlayStation 3 em 2013. Neil Druckmann é o criador e diretor do game, e o estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo é a Naughty Dog. The Last of Us foi um jogo de extremo sucesso e um grande marco para a indústria de jogos, porque tem uma jogabilidade fantástica, uma história comovente e vai além de um simples jogo de mundo pós-apocalíptico com criaturas bizarras. Foge totalmente do clichê, e não é à toa que The Last of Us é considerado um dos maiores jogos de todos os tempos. No game acompanhamos o Joe e a Ellie, eles que são os protagonistas aqui da franquia, e a relação dos dois é talvez a melhor coisa do jogo, porque The Last of Us é sobre a jornada de Joe e Ellie. A história se passa 20 anos após uma pandemia afetar todo o mundo, causada pelo fungos mutantes Cordyceps, que transformam os seres humanos em criaturas monstruosas e horrendas canibais, que matam sem pensar, tipo zumbis. Daqui a pouco eu falo mais sobre eles. Nesse mundo pós-apocalíptico, o Joe é o contrabandista de armas, enquanto a Ellie é uma garota de 14 anos que nasceu no meio da pandemia. Uma garota um tanto quanto especial, porque ela foi atacada por um infectado, mas não se tornou uma dessas criaturas bizarras, ou seja, ela pode ser a chave para uma cura ou até uma vacina. Então, o Joe é encarregado de cuidar e levar a Ellie para os vagalumes, em outro estado do país, justamente por ela ser a possível solução dos problemas, a salvação da humanidade. É assim que começa a jornada de Joe e Ellie atravessando o país e encontrando todo tipo de criatura e pessoas. É muito legal toda a jornada e desenvolvimento dos dois. O jeito que eles terminam o jogo é completamente diferente do jeito que começou, ainda mais levando em consideração o que aconteceu com o Joe no prólogo do jogo, que eu vou falar agora, mas pode ser um possível grande spoiler da série. Então se você não quer saber o que é só pular pro tempo que tá aparecendo aí na tela. No prólogo do jogo, o Joe acaba perdendo a sua filha Sarah. Ela morre no meio de todo o caos no começo da pandemia, no meio daquele surto. E é por isso que ele usa um relógio quebrado, porque esse relógio foi um presente da sua filha e acaba sendo um objeto muito icônico dos jogos. Enfim, como eu falei, The Last of Us foi um jogo de muito sucesso, teve DLC, teve HQ, rendeu uma sequência que foi lançado para PlayStation 4 em 2020 e foi um outro grande sucesso, e tão bom quanto o primeiro. Tá, agora vamos falar de quem são os infectados. O que são as criaturas de The Last of Us? Primeiramente, eles não são zumbis, apesar de ter uma premissa parecida. Os infectados de The Last of Us não vêm de um vírus, e sim de um fungo mutante chamado de Cordyceps. A origem desse fungo e o início da pandemia não foi muito falado no jogo, e isso é uma coisa que deve ser explorado na série. Aí uma curiosidade interessante é que esse fungo Cordyceps existe na vida real, mas relaxa que as vítimas são insetos e artrópodes, como formigas e aranhas. Em The Last of Us, os infectados ficam extremamente violentos, se tornando criaturas agressivas e canibais, e também tem alguns estágios diferentes conforme o tempo de infecção. O primeiro deles é os corredores. A pessoa entra nesse estágio após 1 ou 2 dias depois de ser infectado. Ainda tem uma aparência humana e são bem selvagens, porém não são tão poderosos. Perseguidores. Esse já é o segundo estágio da infecção e começa a aparecer mudanças físicas, como por exemplo deformações na cabeça e ausência de um dos olhos. Eles também desenvolvem uma pseudo-ecolocalização. Instaladores. Esse talvez seja o mais famoso da franquia e para chegar nesse estágio demora mais ou menos 1 ano.
Os instaladores são mais perigosos que os anteriores, por serem mais fortes e mortais. E aqui eles já têm uma aparência mais monstruosa, e nesse estágio perde-se totalmente a visão, mas são capazes de atravessar áreas com o uso de ecolocalização. Baiacus, ou vermes, como eles são conhecidos também, é apresentado como o estágio final da infecção. Durante o primeiro jogo, Baiacus são raros, mas são definitivamente os mais perigosos e brutais. Eles têm uma espécie de camada de fungos pelo corpo, que funciona como uma armadura. Eles também conseguem lançar projéteis venenosos, sem contar que a sua aparência é completamente monstruosa e assustadora. Depois, no segundo jogo, aparecem outras variantes desses estágios, meio que uma mutação, mas de começo são esses 4 estágios que você precisa conhecer para a série. E o mais legal dos infectados na série da HBO é que quem fez o visual deles, toda a parte da maquiagem e próteses, foi o premiado Barry Gower. Ele já trabalhou em Game of Thrones, House of the Dragon, Stranger Things, Chernobyl, Doutor Estranho 2 e muito mais. Foi esse cara que fez o visual do Rei da Noite e do Vecna, por exemplo. E por isso que o visual dos infectados ficou muito bom na série. Ficou bem adaptado, fiel aos jogos e assustador e irado. Tá muito bom o visual deles. Outra coisa que é bem importante no jogo, deve ser bem explorado na série, é os vagalumes. Quem são eles? Os vagalumes são um grupo, uma facção, que se revoltou contra a opressão militar em várias zonas de quarentena e com a intenção de restaurar o controle do governo. Junto dos vagalumes, pessoas que viviam dentro das zonas de quarentena se rebelavam devido à falta de alimentos, rações, opressão militar. Os vagalumes buscam por uma vacina / cura da infecção do Cordyceps. E é por isso que esse grupo tem tanto interesse na Ellie. Ao que tudo indica, o grupo deve ter um grande destaque na série. You keep her alive. And you set everything right. Bom, agora que você já conheceu bem o jogo, sabe qual é a história e quem são os infectados, vamos falar da série em si. Os atores, todo o elenco, bastidores, a direção e roteiro. Quem vai interpretar o Joe é o Pedro Pascal, que vem lá de Game of Thrones, Mandaloriano, Mulher Maravilha 84, é um baita ator. E a Ellie é interpretada pela Bella Ramsey, que vem lá de Game of Thrones também. Nico Park interpreta a Sarah, a filha do Joe. Gabriel Luna será o Tommy, o irmão do Joe, e que tem um papel importante na trama. Anna Torv será a Tess, uma parceira do Joe nesse mundo pós-apocalíptico. Ambos perderam tudo que tinha durante a pandemia, no início da história, e um meio que ajuda o outro a sobreviver. Merle Dandridge será a Marlene, a líder dos vagalumes. Interessante que nos jogos foi ela que deu a voz a essa personagem. Nick Offerman interpreta o Bill e Murray Bartlett interpreta o Frank. Ambos personagens tiveram acontecimentos marcantes no jogo. Esses são os principais nomes do elenco que devem aparecer mais nos episódios. Agora falando da sinopse da série. The Last of Us acompanha o contrabandista Joe, que é contratado para levar Ellie, uma menina de 14 anos, de uma zona de quarentena até um local seguro. O que começa como um trabalho qualquer, logo se torna uma jornada brutal e comovente, pois ambos precisam atravessar o país e dependem um do outro para sobreviver. Essa primeira temporada vai adaptar os acontecimentos do primeiro jogo e mais uma DLC, que mostra mais da história da Ellie. Vai ter um total de 9 episódios lançados semanalmente, sendo que o primeiro terá 1h30 de duração, praticamente um filme só no primeiro episódio, enquanto o restante deve ter entre 50 e 60 minutos. Vale lembrar que a série teve um orçamento total de 100 milhões de dólares, o que é muita coisa para uma série, ainda mais na primeira temporada. Isso é mais caro que as primeiras temporadas de Game of Thrones, o que demonstra a confiança da HBO na série. Neil Druckmann, o diretor e criador do jogo, está ativamente na produção da série junto com Craig Mazin, o criador da minissérie Chernobyl. Quem já viu essa série sabe que é muito boa, então está em ótimas mãos. O Neil Druckmann está na função de produtor executivo da série, escreveu o roteiro da série ao lado do Craig Mazin e vai dirigir alguns episódios também.
Gustavo Santaolalla foi quem fez a trilha sonora do jogo, e ele também vai fazer a trilha sonora da série. A Naughty Dog, o estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, também está envolvida diretamente na produção da série. Isto mostra que boa parte do pessoal que trabalha no jogo está trabalhando na série também, principalmente o criador do jogo, e isso é muito bom na hora de fazer a adaptação. Inclusive, o Neil Druckmann falou que a série não vai ter um final estilo Game of Thrones, porque eles vão adaptar somente até onde os jogos foram. Isso quer dizer que The Last of Us só terá 2 temporadas? Não necessariamente, porque pode ser que para adaptar o primeiro jogo seja necessário 2 temporadas, ou quando for adaptar o segundo jogo, precise de mais de uma temporada, porque sério, tem muita história, não precisam adaptar tudo numa única temporada, tipo pegar o primeiro jogo e adaptar tudo na primeira temporada, pegar o segundo jogo e adaptar tudo na segunda temporada, não precisa disso, sem contar que sempre existe a possibilidade de no jogo ser lançado a parte 3 e futuramente essa história ser adaptada para a série. E outra, na série mesmo, eles provavelmente vão expandir esse universo, introduzir novas coisas, e quem sabe acaba saindo um spin-off. Tudo vai depender do sucesso da série. Mas pra mim, já é certeza que será um sucesso. Todo mundo sabe que é difícil fazer uma boa adaptação de jogos para o live action. E tá certo que a HBO nunca adaptou um jogo, com The Last of Us tá sendo a primeira vez. Mas olha, a HBO não costuma decepcionar em série. Eles só entregam qualidade, tirando uma coisinha ou outra. Neil Druckmann já falou que a série é a melhor adaptação de um jogo para o live action e o mais fiel ao material original. Quem já assistiu os primeiros episódios confirmou isso e falaram mais, que a série adicionou novas coisas na história e adaptaram outras coisas para melhores. A série está sendo extremamente elogiada, pelo visto foi bem adaptada, e parte disso é porque o jogo The Last of Us tem uma história bem cinematográfica, e também por todo o pessoal que está na produção da série, os atores de peso. Ao que tudo indica, vai ser uma das melhores séries da HBO, se não uma das melhores séries de todos os tempos. Será que ela vai entrar nesse ranking? Isso eu ainda não sei, mas nas melhores do ano, com certeza. You trust me? A série The Last of Us estreia dia 15 de janeiro, às 11 horas da noite, na HBO Max e simultaneamente no canal fechado da HBO. Como está a sua expectativa para a série? Me fala nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica no like, porque ajuda demais, e se inscreva e ativa o sininho, para você ficar por dentro de tudo da cultura geek, da cultura pop, os filmes e séries, e também para ter mais vídeos de The Last of Us. Vai depender do sucesso desse aqui. E esse foi o vídeo com tudo o que você precisa saber antes de assistir a série The Last of Us. Esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos do canal para você assistir. Até a próxima, valeu!